impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, do interrelacionamento pessoal. Estudando-se os primórdios do planeta terrestre, podem-se imaginar os graves impedimentos existentes para o aparecimento da vida. Temperaturas muito elevadas, convulsões geológicas incessantes, gases venenosos que pairavam na atmosfera, turbilhão em toda parte, quase o caos. Lentamente, porém, o psiquismo existente na imensa geleia que envolvia a orbe desceu à intimidade das águas abissais do oceano, dando início às primeiras moléculas na razão direta em que amainavam um calor coburente e amortecia os movimentos gigantescos das ondas do mar golpeando as rochas. Obedecendo a uma hábil e complexa programação transcendental, teve início a aglutinação molecular, e o hálito divino, em forma de vida, passou a sustentar as organizações iniciais. Transcorridos quase 2 bilhões de anos, o ser humano direciona o pensamento para as conquistas do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar e avançam audaciosamente no rumo do mais além da sua órbita. Não obstante esse desenvolvimento tecnológico, não ocorreu equivalente crescimento moral e, como consequência, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido pelas ambições desvairadas, atirando-se no abismo da loucura pelo gozo. Indubitavelmente, a vida triunfa sobre o meio hostil, e as espécies, as dezenas de milhares, surgiram, desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos de periodicidade de aproximadamente 100 mil anos. É inexorável o aprimoramento das formas que envolvem o psiquismo, o crescimento das aparições e compreensões dos valores, cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Como é inevitável no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver-se outros segmentos que neles jazem, aguardando a oportunidade. Aí residem os demais impedimentos à expressão da vida, que se podem relacionar como domésticos, sociais, afetivos, econômicos, do interrelacionamento pessoal. O espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete por ativismo automatistas as mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais malogrou, até fixar novas aprendizagens. Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir-se a sabedoria. O conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-os através do contributo das sucessivas reencarnações. Em face dessa conjuntura, os impedimentos domésticos ou familiares têm suas raízes na necessidade de um princípio inteligente, que rege a vida humana, conviver com os problemas ou as bênçãos que produziu nas atividades anteriores, a cujas raízes se encontra vinculado. Lares difíceis, relacionamentos familiares ásperos, presença de mãe dominadora e de pai autoritário, fomentando o surgimento de conflitos na personalidade infantil, remonta aos períodos pretéritos de alucinação, de instinto e desregramento. Quando se compenetram os pais de que o lar é santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas,
As trágicas ocorrências do abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora e, na primeira oportunidade, tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Investiguem-se as origens sociais dos criminosos empedernidos, salvadas as exceções de natureza patológica, hereditariedade e comprometimento pelas obsessões. E se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas ou grupos pervertidos reunidos em simulacros familiares, vitimados pelo abuso e descaso de pessoas inconscientes e chãs, ou pelos sistemas ainda mais insensíveis que culminam pela hediondez das leis em que se apoiam. O impedimento familiar será superado a partir da consciência de amor, entendendo as criaturas do renascimento e administrando os conflitos mediante terapias especializadas e a convivência com grupos de auxílio e sustentação. Surgem os impedimentos afetivos, que resultam de inúmeros fatores, entre os quais o próprio desajuste emocional do indivíduo, timidez, complexos de inferioridade, de superioridade, narcisismo. As marcas psicológicas perturbadoras não cicatrizadas fazem-no refugiar-se na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe foi inculcada, ou que se lhe estereotipou, negando-se a liberdade e o direito de ser ditoso. Castrado nos sentimentos do amor que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade que teme, receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo sim na sua segurança ou ciúme a desconfiança sistemática, a dominação do outro ou tombando em tormentos maiores de ordem psicológica, iniciando-se no crime pela extinção da vida física daquele a quem ama apaixonadamente ou por quem é amado. Na imensa gama dos conflitos perturbadores, o indivíduo se dissocia do convívio social, a princípio através de uma fragmentação da personalidade, que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração ou de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que, nessa conjuntura aflitiva, o convívio social seja insuportável, o exerça um tipo de pressão emocional angustiante, que o empurra no rumo da alienação. Às vezes, o grupo social é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novos membros se lhe associem, o que constitui um estágio primário no processo da evolução. Assim, temendo a invasão da privacidade que preserva como um mecanismo de autodefesa. Apesar disso, em grande número de vezes, é ele próprio inseguro, atormentado que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas de que não seria aceito caso insistisse, mesmo vencendo seus limites e resistências. Há sempre presente um mecanismo de autopreservação, quando se trata de personalidades conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando-o de rejeição. Por outro lado, as dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial, por facultarem complexos de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores, que dispõem de recursos para desfilar o seu triunfo, a sua saúde, a sua felicidade. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo, o agrupamento social no qual ele se movimenta.
porém de maneira alguma evita que padeça a injunção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provações, ensejar a comodidade, nunca, porém, impedir as ocorrências que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecedem o comportamento atual. Quando se possui uma personalidade estruturada, os desafios econômicos se apresentam e são avaliados, a fim de serem superados, conquistando-se patamares de equilíbrio, que em nada invalidam os valores reais que exornam o caráter íntimo de cada qual. Não é, desse modo, o ter ou não ter recursos econômicos financeiros, mas a forma como se encara a situação ou a dependência a que se entrega a pessoa ante a circunstância que defronta. De alguma forma, esses impedimentos perturbam o interrelacionamento social, alguns deles, ao mesmo apenas a depender da estrutura emocional de cada qual. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O amadurecimento psicológico dá-se a pouco e pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Ao invés de constituírem obstáculos, devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal.